por meio das palavras. Uma conversa pode mudar e destravar o destino. Talvez alguém vai ver esse vídeo daqui 3 meses, 4 meses, uma semana e vai ter a sua vida transformada. Vai ser inspirado ou vai criar algo que vai chacoalhar a sua igreja, a sua casa, talvez a nossa nação, nós não sabemos, mas nós cremos que na tua palavra existe poder. Então nós louvamos por esse ambiente. Tome conta desse espaço, dessas conversas, nos guie em Nome de tudo e Jesus. fique conosco, Pai, para a glória e honra do teu nome. Amém. Pode soltar. Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast da Duração Total. E estamos aqui com ele no Retiro Brasa, pastor Emerson. Pastor, uma honra tê-lo aqui conosco. Prazer, a honra é minha poder estar aqui essa noite. Muito bom. E daqui a pouco, ó, ele está resguardando, daqui a pouco vai estar curado da voz, porque hoje, daqui 1h30, ele já vai estar ministrando para nós na última sessão, no último culto do Retiro Brasa. E a gente está com expectativa alta, pastor. Glória a Deus, que Nossa, Deus possa supri-las. amém. Nós cremos no que Deus tem sobre a sua vida e falar do pastor Emerson é muito massa, porque nós tivemos a oportunidade desde pequeno de ver parte da sua jornada, né. E você foi um pastor que saiu muito cedo para já viver da obra. Você casou já sabendo que você ia ter como é que conta isso pra gente, você já sabia que ia pra Santa Mariana? Como é que foi essa questão de você entender: "Minha vida pastoral"? Porque é interessante, pastor, muitas pessoas, têm a visão de igreja, mas sobre o sacerdócio é uma entrega do todo, né. É algo muito, muito, muito sério, né, e que confronta muitos e muitos ficam travados aí nessa decisão. Com certeza, eu casei no dia 29 de dezembro e no dia 2 de janeiro do próximo ano, eu já acordei pastor de uma Uou, pequena olha aí, congregação, né. Então a minha muito a bom, minha lua de mel foi, o início de uma obra. E o muito bom. início é sempre uma dificuldade, e ainda tem que acostumar com várias coisas. Mas Deus foi dando graça. E sobre essa última parte da pergunta, como é ser isso, na verdade eu tento deixar eu escondido no ministério, deixar o ministério, ser a minha própria vida. Eu acho que se tem uma coisa que eu posso, resumir isso, é viver o ministério como sendo a própria vida. Sim, Tudo na minha vida agora flui a partir do ministério que Deus me deu. Então a minha satisfação, a minha alegria, a minha motivação, a minha felicidade, tudo flui do ministério para a vida. isso cria marcas, porque ó o telefone, isso quem que é? Alô? É o Espírito Santo falando para você deixar o like, Olha aí. se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo que alguém vai ser abençoado. Meu Obrigado, Deus. é isso aí. Pastor é um pastor moderno, tem um projeto de skate também. Como que você concilia e como é que as pessoas te veem? Isso é interessante. É um pastor, que tem um projeto de skate. Para algumas pessoas não é normal, né. Sim. Parece uma barreira que antes das pessoas me verem, Ó, eu tinha que quebrar essa barreira comigo mesmo, uou, porque eu muito bom. tinha a imagem de um pastor que não pode fazer nada, de um pastor que tem que, eh, ter somente a parte espiritual. E como eu falei na fala anterior, eu aprendi que o ministério derrama para todas as Sim, áreas. Então, se eu estou num projeto de skate, se é, eu estou num campo de futebol, se eu estou numa quadra de basquete, eu deixo o ministério fluir nessa parte. Então, eu quebrei essa barreira interna e as demais coisas aí, o que os outros vão falar, o que eu vou pensar, eu deixei para lá. Deixei de lado isso, entendendo que isso faz parte do plano de Deus para mim. Se gostar, amém. Se não gostar, muito eu vou bom, continuar fazendo do mesmo jeito, porque muito o bom, chamado Deus colocou dentro do meu coração. muito bom. Então eu, nessa parte hoje, com a maturidade, estou totalmente resolvido. E é muito bom porque você, antes da sua conversão, você já tinha a prática do skate, depois da sua conversão, você
continuou, mas usando isso agora para a glória de Deus em uma proporção que você não tinha antes também, né. Sim. Vale pontuar também nessa questão que o skate ele foi um meio que me deu muita felicidade na minha Muito bom. infância, na minha Hum, adolescência, na minha juventude, e também me deu muitas oportunidades obscuras, né. E agora depois de convertido, poder entregar algo também para o skate é satisfatório, é. porque aí eu consigo reunir o esporte Hum, e colocar Jesus hum, dentro disso, sabe. Esses dias eu bom. estava rodeado de crianças, 10, 12 crianças: "Ô tio, me ensina essa manobra, me ensina isso". Eu falei para eles assim: "Olha, antes de acertar qualquer coisa, você tem que imaginar a manobra na sua cabeça. Não pense você caindo, pense você acertando. Porque a Bíblia diz", aí entra o mistério, porque a Bíblia diz Forte. que como o homem se imagina no seu Muito interior, bom. assim ele é. Então pensa você acertando, É, você fazendo, você realizando, porque isso vai te dar força. muito bom, Então eu, de uma proporção, eu consigo retribuir muito ao bom. skate aquilo, a alegria que ele me deu na minha infância, e Que isso é legal. inexplicável. Até tem uma história minha para não demorar demais com o Rafael Dentin, e nós dando aula de skate e era remunerado, e eu estava com um carro na pista de skate, ele com a família, eu com a minha família, o porta-mala cheio de skate, de equipamento. Falei para ele assim: "Olha que prazer, Que legal. satisfação, nós estamos ganhando para fazer aquilo que a gente gosta, ainda Que bom, cuidando de né. criança. Olha o que Deus realizou na Deus é nossa muito bom. vida, e poder estar aqui desfrutando disso, é Isso é uma muito alegria bom. imensa que Deus nos deu". Ele falou: "Puxa, nunca tinha pensado dessa Muito forma". bom. Então eu sou muito grato por Deus conceder essa graça de poder, Muito bom. conciliar uma coisa com a outra. É o Deus do extraordinário, mas que também atua no ordinário, né. Algo muito simples. Ah, é o skate, é o trabalho, mas que traz muita satisfação e alegria. Com certeza. Tem uma expressão que me marcou muito, e isso, assim, tem eu tenho caminhado. Eu vi certa vez, assim, às vezes a gente passa por temporadas que a gente habita em algumas canções e habita em alguns textos. Às vezes o próprio Espírito fica ali martelando. A gente está agora muito nesse Mateus 7,7 de pedir, de buscar, dessa questão da insistência na oração, na intercessão, das disciplinas espirituais. Qual o texto que o pastor está habitando hoje? O que o Espírito tem ministrado nesse tempo para o pastor? Existe uma passagem de Jeremias, e ele diz assim: "Quando eu penso que não vou mais, as suas palavras me Muito bom, ardem nos ossos". muito bom. Então a palavra de É, Deus queimava nele, na situação que ele vivia, um profeta praticamente isolado, muito solitário, bom. sem ver as promessas e as profecias se cumprindo, e ele talvez até dentro de um calabouço, pensando em, sei lá, em abandonar, e as palavras ardendo nos Ó, seus ossos. Deus é bom demais. Essa chama, essa brasa, Glória a esse Deus, fervor de Deus, glória a ele Deus. queima dentro de mim, sabe. Eu não sou o mais preparado, eu É, não sou o mais forte, eu não sou o mais teólogo, eu não sou o que prega melhor, mas a palavra arde em mim, cara. amém. É, Isso é inexplicável, é, a palavra arde dentro glória a e ela Deus. brilha os olhos, e depois de 12 anos, 13 anos pastoreando uma igreja, a palavra continua ainda ardendo os olhos, Aleluia. continua, brilhando no olhar, continua fazendo algo novo fluir dentro de Yes. mim, isso é Amém. inexplicável, cara. Só Deus para Glória a fazer uma Deus. questão tão louca assim na gente, né. Deus é maravilhoso. É muito bom ver o pastor falando e ver o pastor pregando. E se dá para perceber não só o amor, né, porque o amor nos leva ao permanecer, mas a paixão do pastor em ministrar a palavra. Essa expressão é muito interessante, porque o amor é o que nos ajuda a permanecer, tanto que o Sim, fundamento de tudo é o amor, mas a paixão é que traz o novo.
é que traz esse tanto que alguém tá apaixonado, faz coisas novas e tira um coelho da cartola toda hora. E é legal ver o pastor ministrando, eu estava conversando com o pastor esses dias e falando literalmente sobre isso, ver como que o tempo passou e o pastor foi sempre trazendo coisas novas no sentido de palavra, de linguagem, de dinâmica, e o pastor prega para criança, faz velório e faz batismo e prega na igreja tradicional, prega na igreja pentecostal. É, Isso pode parecer simples, mas só faz isso quem tem paixão. sim. Isso é muito bom. A Bíblia ela é apaixonante, né. Por exemplo, hoje de manhã, até falei com o Lu, um texto tão conhecido, que é o de É, Jeremias 18. 18, e eu não posso enumerar quantas vezes já Verdade. preguei nesse texto, e aí ele trouxe algo, assim, que me apaixonou dentro da Muito bom, palavra, né? que o Isso é vaso muito. não ficou pronto nunca. E eu: Você sabe uma engraçada, "Caralho". um parênteses? Na hora que tava pregando, eu abri a Bíblia pra conferir. Eu falei, não, não é possível que tá Minha escrito. esposa Eu também falei, abriu. muito bem, era realmente. Falei, meu Deus, maravilhoso. E é isso que é a paixão da palavra. Muito bom. E uma frasezinha eu falei para ele Sim, isso, foi uma frase numa mensagem sim. de, sei lá, meia hora, 40 minutos, mas foi uma frase que vai ficar É, martelando por dias, dias, muito dias, bom. dias, meses até. E quando a gente for pregar nesse texto, É, nós vamos correr os olhos por isso e vamos falar: é. "Ó, o vaso nunca ficou pronto". Então isso é excelente na E é palavra de lindo como Deus. que, igual você citou, o texto ficou novo, né? Pois Ele se é, renovou. se renovou. E tem tantos clássicos como Romanos 12, Mateus 6:9, João Sim. 3:16. Mas aí vem alguém, o pastor vai ministrar hoje, e nossos olhos brilham na palavra. Eu acho que eu tô ficando velho, porque, eh, eu tenho visto os novos, assim, crescendo, desenvolvendo o seu ministério, desenvolvendo um chamado, e eu já começo a olhar, assim, com um olhar paterno, sabe. Que legal, Nossa, eu tô vendo esse crescer, eu tô tendo um respeito que legal. pelos jovens diferente, olhando, assim, com o potencial de Deus, Que sabe. Antes massa, não, antes o respeito, a carisma era pelos mais velhos, pelos que mais legal. experientes, pelos aqueles de cabelo branco que já tinham uma história. E hoje É, não, cara, eu já estou olhando mais para a que juventude. legal, Eu acho que isso é um pouco muito de bom. de envelhecimento ou de amadurecimento. Eu estou vendo, assim, Deus levantando essa galera, É, e dentro dessa galera eu preciso colocar você, amém, o ministério que Deus confiou a amém, você, a sua esposa, amém. a obra que Deus tem realizado através de Isso, vocês. Isso não inspira somente os novos, mas também glória a nos Deus, inspiram a glória a Deus. a continuar Amém. frutificando para o Senhor. O pastor falou sobre galera nova, e a gente se inclui aí, a galera dá um gritinho aí, agora pode fazer barulho, faz dar um. Aê, tá bom. A galera tá assistindo aqui ao vivo mesmo, tá? E olha, abrir um parênteses. O que você acha da gente fazer um podcast ao vivo da Adoração Total? Deixa seu comentário aqui, a gente pode automatizar algo assim em tempo real. Vamos pensar nisso. Mas, falando dessa questão dos novos, pastor, eu acredito na nossa geração. E eu sei que em meio a tantas falhas, erros, exageros, escândalos, Claro. mas isso é real, tem, mas eu vejo algo desse outro lado aqui. Eu sempre falo para os meninos, eu falo: "Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas eu sinto o Espírito Santo fazendo algo bom e novo, algo fresco nesse tempo". Sim, E aí eu sempre falei, principalmente para o Lu que ministrou, eu falo: "Lu, eu sinto que o Espírito só tá precisando de gente disponível para fazer alguma coisa". sim. Palavra se liberaria para nossa geração de esperança para esse tempo, pastor? A igreja de amanhã, ela é construída no agora. É, E os ministros de agora, eles precisam parar de amaldiçoar a geração. é, é isso. É a É, pior geração da é, história, nunca aconteceu tanta coisa. Como não? sempre Só não teve. era exposto como é hoje. Exatamente. Então nós precisamos cuidar para que a igreja de É, amanhã se torne uma igreja melhor do que aquela que nós recebemos. é, E os jovens, a Bíblia diz que com os jovens estão a é, força,
E dentro dessa força, não é só a força do braço, é a força É, mecânica, é a força tecnológica, é a força de um trabalho não só braçal, mas um trabalho mais é, prático. Então, o jovem, ele tem a praticidade, e o que que nós precisamos liberar? A espiritualidade é, nessa estrutura que os jovens estão é, montando. Enquanto nós estamos enquanto eles estão montando uma boa estrutura, vamos ser a inspiração para é, eles na espiritualidade, é. porque aí eles vão ter Muito o bom. peixe, que é a É, estrutura, e vão ter o pão, que é a é, palavra. Vão ser é. irresistíveis. E esse movimento conservador no Brasil, ele tem tomado uma proporção Sim, gigante, sim, e começou a incomodar de uma maneira inexplicável verdade. em todos os segmentos, não só no segmento religioso, mas esse conservadorismo, ele tem aberto fronteiras em várias áreas que antigamente era dominado por um progressismo Sim, pragmático, vamos dizer assim, sim. né? Então é maravilhoso. Eu tenho visto, não sei se tem acompanhado, muitos milagres, eventos, movimentos de avivamentos, reuniões em lugares que nunca antes entraram. Faculdades, universidades, escolas. Então, assim, Deus está fazendo algo novo nesse tempo e é maravilhoso ver o pastor olhando para essa galera de hoje com um olhar de esperança. Glória a Amém. Deus. Eu que o pastor faça uma liberação para nós finalizarmos esse momento aqui, esse período de agradecer a presença do pastor que se disponibilizou a estar aqui e vai ministrar daqui a pouco. Sim. Uma alegria tê-lo, recebê-lo e mais uma vez, pastor, nós honramos o que Deus tem sobre a sua vida. Por isso que você está aqui. É, E nós estamos com muita expectativa no Senhor e nós cremos que Deus vai fazer grandes coisas ainda maiores na sua igreja, na sua congregação, na sua vida profissional. Libera sobre você o novo de Deus, amém. em nome de Jesus. Libere sobre nós agora para nós encerrarmos Amém. esse tempo. Ministrei domingo em nossa igreja e eu disse que o respeito vai embora quando as pessoas deixam de ver o brilho de Deus em nós. É, Então, e de todas as coisas possíveis, é que você mantenha amém, o brilho do Senhor sobre a sua vida. amém, Você jovem, em qualquer lugar que você estiver, mantenha o brilho do amém, Senhor sobre você, porque tendo o brilho, as demais coisas serão totalmente acrescentadas. amém, Então, quero declarar sobre a sua vida que não faltará amém, unção, não amém, faltará poder, amém, não faltará graça, amém, não faltará virtude do amém, Espírito Santo. Jesus. Enquanto tiver um vaso disponível, a unção, o óleo sempre descerá do céu. Não é um Amém, vaso perfeito, amém. é um vaso disponível, e que Em você nome de seja esse Jesus. vaso diante da presença de Deus, em nome de Jesus. É isso aí, meus amigos. Mais uma vez, obrigado, pastor. Obrigadão, hein? Logo mais vai ser bênção. E você pode acompanhar os outros episódios do podcast Adoração Total, do Retiro Brasa, nessa playlist que vai estar aqui embaixo. Deus abençoe. Até o próximo podcast.